Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Esse podcast é um oferecimento do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, e da Liberta Investimentos. Nessa quarta temporada serão 12 episódios em que conversaremos sobre política, economia, empreendedorismo e atualidades. Esse episódio vai ser extremamente interessante, nós vamos falar sobre política. E para começar nesse episódio, eu apresento meu colega de bancada e associado IE, Raul. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado pela tua companhia hoje aqui. Obrigado pelo convite, Matheus. Espero que a gente possa fazer um belo episódio aqui do FLcast com um grande convidado e espero que a gente consiga aí aquecer os motores bem para o nosso Fórum da Liberdade. Certamente faremos isso e eu preciso, antes de chamar o nosso convidado aqui, apresentar, dizer para vocês colocarem apontarem a câmera do celular para a tela, que vai ter o QR Code e vocês vão saber de todas as novidades do Fórum da Liberdade do próximo ano, de 2025, que já tem data marcada, vai ser nos dias 3 e 4 de abril. Então aponta a câmera do teu celular, já coloca todos os teus dados ali para ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim, vamos falar sobre o episódio de hoje, que vai ser sobre eleições e liberalismo. E não teria convidado melhor para a gente chamar para debater sobre isso. Ele que é vice-prefeito da nossa cidade de Porto Alegre e também ex-presidente do IEE, Ricardo Gomes. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado, Raul. Um prazer estar aqui. Eu já disse, o chamado do IEE é uma convocação, então um prazer conversar com esse público do Fórum da Liberdade através aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela tua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. A gente vai então falar sobre liberalismo e eleições, mas antes a gente quer saber um pouco mais de ti, da tua experiência pessoal com a política. Quais foram as experiências mais positivas e negativas que tu teve nesses 4 anos de vice-prefeitura de Porto Alegre? Isso aí já dá um podcast aqui. Primeiro, eu fui para a política pelo liberalismo. Eu fui ser um liberal na política. E eu sempre disse que o liberalismo é uma doutrina política, não é uma doutrina econômica, não é uma escola da economia. O liberalismo é uma doutrina política. O que o liberalismo trata é do comportamento, do limite, da forma, do funcionamento do Estado. Então, é uma doutrina política. Tanto que as suas contrapartes lá, o conservadorismo e o socialismo, não são escolas econômicas, são doutrinas políticas. Então, na minha forma de ver o liberalismo, sempre foi uma forma com um viés, com um olhar para a política, e por isso que eu fui tentado lá em 2014, um amigo que era frequentador do Fórum da Liberdade, que eu conheci no Fórum da Liberdade, hoje é deputado federal, era o Marcel Van Hatten, se elegeu deputado estadual e me convidou para ser chefe de gabinete dele. Eu era recém-ex-presidente do IE, eu tinha saído da presidência em 2012, e aí resolvi, vamos testar, vamos ver como dá para fazer liberalismo na prática dentro de uma aplicação possível na Assembleia, com o Marcel, depois concorri a vereador, depois vice-prefeito. Tem muito aprendizado aí de coisas muito positivas e coisas que são, talvez, frustrações de não ter conseguido fazer, né? Porque a vida real é assim, né? A vida adulta é assim. Né? Exato. Mas não tem dúvida que algumas marcas, assim, acho que nós conseguimos mudar em Porto Alegre uma lógica e convencer a máquina pública da curva de Laffer. Se a gente baixasse alguns impostos, a arrecadação ia subir. E isso de fato aconteceu, com menos impostos. Interessante. De 2022 para 2023, o crescimento do ISS em Porto Alegre, que é o imposto sobre serviço, que é o principal imposto do município, o crescimento foi 9,4% em termos reais. Isso é muito além do crescimento do PIB do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ou seja, a cidade se desenvolveu economicamente,
com redução de alíquota. Nós baixamos a alíquota de 62 atividades. Fazendo um paralelo com o governo federal esse ano, a gente está crescendo até mais a arrecadação esse ano, criando novos impostos com arrecadação extraordinária, né? Então, crescendo a carga tributária, né? E muito diferente do que aconteceu aqui, né? Às custas do crescimento econômico. Aqui, Exatamente. em Porto Alegre, a gente cresceu em razão do crescimento econômico. Perfeito. Da cidade. Que é o que a gente sempre disse, né? E baixamos 62 alíquotas de diferentes setores. A privatização da Carris, sem dúvida nenhuma, a companhia que dava 40 milhões de prejuízo por ano, quando não dava 60. Então, oscilava entre 40 e 60 milhões por ano. A privatização. Então, tem muita coisa que se fez aqui de lei da liberdade econômica, acabando com o alvará para atividades de baixo risco. Então, eu me sinto um liberal realizado nesse mandato de vice-prefeito. Sempre vai ter o que fazer, sempre tem que melhorar, tem que avançar, ou continuar diminuindo o Estado, mas tem ganhos aí reais que eu me sinto contemplado. Agora, faltou a concessão de saneamento, algo que não foi possível fazer, que eu ainda acredito que é uma missão que precisa ser realizada em Porto Alegre. Acho que na questão de diminuição, voucher educação, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Comprar vagas no setor privado. Teve avanços, mas avanços limitados, tem uma dificuldade, que depois a gente pode falar mais sobre ela, mas também não é o sucesso que eu esperava que fosse, que eu gostaria que fosse. Sim. Então, mas tem um aprendizado aí de sucessos e insucessos. Tá bom. Tem muitas perguntas, a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, porque senão o programa vai ser umas 3 horas. Vamos até amanhã. Então, vamos lá. E nessa tua caminhada aí pela política, tu concorda com o senso comum que existe na sociedade atualmente, de que a política faz uma seleção dos piores, que há incentivos para que os piores vão para a política, e enquanto os melhores têm uma certa ojeriza, se mantêm no setor privado, e isso seria a causa da nossa política ser tão ruim? Tu concorda com essa narrativa? Tem até um capítulo do Caminho da Servidão, livro do Friedrich Hayek, porque os piores chegam ao poder. Exato. Então eu jamais discordaria do Hayek, mas como eu cheguei também, eu tenho que fazer o que eu acho é o seguinte, tá? Existe sim no sistema de uma concorrência como essa, a concorrência política, existe um espaço, como é que eu vou dizer isso? Em que existem práticas que alguns estão dispostos a implementar que nós não estamos. E isso produz um diferencial competitivo que permite que se chegue lá. Estou falando de situações de financiamento de campanha, estou falando de aliança com corporativismo, estou falando de uma série de atalhos que funcionam do ponto de vista de que eles provêm uma vantagem e que quem estiver disposto a usar vai ter essa vantagem. Isso significa que não tem espaço para os bons? Não. Significa que não tem espaço de transformação do sistema? Não. Agora, significa também que os liberais precisam entender o processo da política se querem ocupar posições de poder. A política não é no Brasil, ela é no mundo. Né? Eu sempre recomendo o livro da Ciência da Política, do Adriano Janturco, que, aliás, foi palestrante no Fórum da Liberdade, tem aqui no YouTube, tem a palestra dele. A política tem o seu funcionamento. Não é no Brasil, isso é típico da natureza do processo político em qualquer lugar do planeta. Se a gente não entender isso e souber fazer política para o bem, não tem vitória possível. Mas, Ricardo, assim, tu acha que na experiência que tu teve, né, agora, esses últimos 8, 12 anos que tá envolvido com isso, assim, tu acha que realmente os políticos e todas as diversidades que tu encontrou têm um fundamento ideológico, eles estão simplesmente olhando para o seu umbigo e pensando
se eu vou me reeleger daqui à frente, eu quero permanecer no poder e a ideologia é o que menos importa. Acho que nisso a democracia funciona. O governo é reflexo da população, os eleitos são reflexo da população. Alguém disse, eu não me lembro quem, a democracia é o sistema em que cada povo elege o governo que merece. Ah, eu me lembro, na eleição passada em Porto Alegre, tinha lá gente que dizia assim, nas pesquisas apareciam assim, ó, tem X% de indecisos. Aí a gente fazia as qualitativas. É um grupo, reúne um grupo aleatório e começa a perguntar, para aprofundar a pesquisa, indecisos entre quem? E tinha gente que dizia assim, eu tô entre a Manuela Dávila e o Nelson Marquesan Júnior. Mas como isso é? Como é que alguém pode ter essa dúvida, né? É muito distinta, né? É distinto. Né? Boa parte da população não enxerga o mundo com um olhar ideológico. Não enxerga. Aí eu perguntava para as pessoas, por quê? Não, porque os dois são jovens, são novidade na disputa da prefeitura. Então, enxerga outras características que não só o posicionamento ideológico. Sim. Por isso que eu quero te dizer assim, muitas pessoas não enxergam a ideologia na política com a relevância que nós, enfim, liberalismo, né? Tem uma posição política pré-definida e enxergamos. Isso quer dizer que muitos dos eleitos também não vão representar essa população. Então, ainda mais em nível local, que a eleição para vereador, para prefeito, é o cara que vem mais no meu bairro. Exato. É o que representa os mini-mercados, é o que representa a associação do bairro tal. Então, existe uma parcela que não tem uma ideologia e existe uma parcela que se elege justamente porque defende uma posição política específica. Pode olhar para falar do Partido Novo, mais para o nosso campo, em certo grau o PL, ou parte do PL se tornou um partido de direita por causa do Bolsonaro. O PSOL, Sim. Um pedaço do PT, que é um partido também tem 300 nuances ali dentro. Exato. Sim, mas eu achei, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, tem um pedaço ali que é realmente independente de quem seja, ele vai ter aquela mesma votação de sempre. Um mínimo ali que é garantido, digamos. São pessoas que acreditam naquela ideia. Larga de 25% a 30%. Exato. Mas tem uma transformação acontecendo na esquerda, né? Porque essa esquerda da New Left americana contaminou com progressista, esse wokeista, woke, identitário. Isso também tem um efeito político partidário no Brasil. A vanguarda da esquerda, que era do PT, passou a ser do PSOL. Não que o PSOL tenha o tamanho do PT, longe disso, e a organização e a organicidade do PT, não tem. Mas passou a ser a vanguarda. Porto Alegre, elegeram aqui mesmo a bancada do PT, 5-5. Exato. Isso significa uma transição, né, do Partido dos Trabalhadores, daquele marxismo ortodoxo, de capital e trabalho, uma contraposição, para essa nova contraposição gramscista de micro-revoluções sociais, homem contra mulher, negro contra branco, heterossexual contra LGBTQIA+, e as novas letras que vão continuar se somando. Sim. Então, as coisas estão se mexendo, assim. Então, a ideologia continua viva na política. É isso que eu quero dizer. Perfeito. Seja ela mais elaborada, mais aprofundada, ou de forma mais rudimentar, que é uma coisa que eu enxergo um pouco num pedaço desse conservadorismo que surgiu no Brasil, que ainda é pouco mais do que vociferar meia dúzia de valores, assim, Deus, Pátria, Família e Liberdade. A gente senta e diz assim, então, mas e plano de governo? É Deus, Pátria, Família e Liberdade, é isso aí e deu. Sim. Tem voto para isso. Enquanto houver voto, vai ter político buscando esse voto. Sobre essa bifurcação, digamos assim, da esquerda, entre essa esquerda mais clássica, mais marxista, mais trabalhista, e essa esquerda mais woke, tu acha que tem alguma chance de uma autofagia na esquerda? Porque na direita a gente costuma ver isso, né? A direita
é menos unida que a esquerda, a gente não consegue resolver os nossos problemas em casa, e eles aparentemente sim. Tu acha que com essa força, digamos, que o woke e o PSOL estão tendo a partir de agora, tem uma chance dessas brigas internas atrapalharem eles? Ah, ah, tem, acontece. E sempre aconteceu. A esquerda, primeiro, né? Vamos lembrar assim, PDT e PT, Uhum. duas alas do velho, antes do surgimento do wokeismo. Sim. Ah, sempre se mataram entre eles porque eles disputam voto. E essa autofagia tem uma expressão que é assim: na política, o seu adversário está no outro partido, o seu inimigo está no teu. Por quê? Porque o inimigo é o cara que disputa o meu voto. Se esse cara ele tira o voto que eu estou buscando. Quem é que tira o meu voto? É o cara que é parecido comigo, não um cara absolutamente distante, normalmente. Eu sei que eu acabei de dar um exemplo de Manuela Marquesan, mas para quem tem uma visão partidária, para quem é da esquerda ou de direita, esse voto ele é disputado dentro desses campos ideológicos e não através deles. Então, PT e PDT sempre se mataram, mas a esquerda sempre adotou um mandamento que é o da unidade na ação. Eles trancam a porta, discutem, se matam, mas depois saem unidos para a campanha, para a esquina com a bandeirinha do partido, numa união política, uma amizade política, numa aliança. O que é uma aliança, uma coligação? É a soma de coisas diferentes. Senão não seria uma coligação, não. Seria um partido grande. Quando é que são? É justamente por serem diferentes que eles se somam. Que eu tenho dito assim, na matemática não se somam maçãs com laranjas, mas na política se somam. São diferentes, mas andam juntos. Vira um grupo grande. Então, assim, a esquerda vai lutar entre si, vai. Isso não significa a redução do campo da esquerda. Significa a troca de comando dentro de um campo da esquerda. A esquerda só vai perder espaço quando ela perder a hegemonia dos meios de comunicação, da educação, e isso está muito longe de acontecer, na minha opinião. Compreendido. E voltando um pouquinho ali à pergunta inicial da questão dos incentivos da política, dessa seleção dos piores, a gente tem acompanhado, assim, do jornalismo mais mainstream, um certo assombro com o nível, digamos assim, que a política está hoje em dia. E talvez eles tenham um pouco de razão, do ponto de vista que, bom, a gente está vendo laudo falso sendo divulgado um dia antes da eleição, cadeirada em debate, essas coisas assim. Mas eu queria saber se tu não achas que isso também é um reflexo do fim de um grande acordão do sistema, digamos assim. Num teatro das tesouras, meio que acabou uma fidalguia que existia, porque no final das contas estava tudo em casa, e agora realmente está tendo uma briga. A polarização, que é tão mal falada, seria melhor, porque agora nós temos pelo menos dois polos, antes só tinha um. O que tu pensa sobre isso? É uma boa tese. A gente viveu um período de fidalguia, gostei, por falta de contraposição propriamente dita. O que eu acho assim? A gente está acostumado, a gente está falando de polarização. Por causa da polarização, a polarização. E há 130 anos, 1893, Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Um soldado entrou no palácio do governo com um saco de pano carregando a cabeça do Gumercindo Saraiva para apresentar pro Júlio de Castilhos, o Boaz de Medeiros. Pro Júlio de Castilhos. Com a cabeça de Gumercindo Saraiva. A gente viu uma guerra civil fratricida. Depois, em 1923 e 24 de novo. A revolta da degola. Então, assim, é verdade. Agora a gente se xinga no Twitter, é uma polarização. Mas a gente, quando coloca em perspectiva histórica, é uma polarização soft, tá?
Tira 8 de janeiro, essas coisas, tá? O dia a dia é que é um esbravejar, não é mais do que isso. São palavras duras. Tá bem, o Datena deu uma cadeirada no Marçal. Isso há pouco tempo, né, não sei. Me lembro de uma aula na faculdade, o professor falou isso. O Brito não foi na posse do Olívio. Assim, mas isso é contra a tradição política do Rio Grande do Sul. Mas se fosse a tradição política do Rio Grande do Sul, ele tinha degolado o Olívio na escadaria do palácio. Exato. Então eu não me assusto tanto com essa polarização. Acho que agora sim tem uma contraposição política bem colocada, bem distante, e ela vem num momento de perda da qualidade do discurso político. Acabou a era do grande discurso político. Acabou. Quando eu comecei a fazer campanha em 2016, eu me elegi vereador, a fala era assim: vamos gravar um vídeo para a internet, mas não pode ter mais do que 2 minutos. Tenta gravar um vídeo de 2 minutos hoje. É 1 minuto. Exato. Grava um vídeo de 1 minuto. Se puder 145 segundos é melhor. O que tu consegue transmitir de profundidade, de análise de um problema, de uma proposta de solução em 45 segundos? Né? É a falsidade. Isso vale para os jornalistas que certamente hão de nos assistir. Faz o debate político. Tá? Aí termina o debate, todos os jornalistas se reúnem para comentar o debate e dizer assim: não vi propostas no debate. Sim, mas o sujeito tem 2 minutos para responder. Mas como é que o senhor vai resolver o problema da educação? O senhor tem 2 minutos. Não tem como. Então tem um empobrecimento da linguagem política. Tem um empobrecimento do pensamento político. É só na política? Não é. Exato. É da comunicação dos nossos tempos, tá? Então, eu, assim, tem solução? Vai mudar? Não sei, não vejo isso, tá? Não vejo daqui a pouco alguém dizer assim: não, peraí, vamos gravar um vídeo. Eu tenho um programa na Carta. Sim. São 15 minutos falando de política, até tem uma boa audiência, me orgulho disso. Me incluo nessa audiência. Tamo junto. Obrigado. Valeu, espalha isso aí. Mas eu acho surpreendente que tem audiência 15 minutos falando sobre algum tema político com um pouco mais de profundidade. Agora, o futuro não está dado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que esses 3 elementos aí, é uma polarização real, sim. Tem a perda da capacidade até de abstração das pessoas, né? O mundo do PowerPoint. Se tu não desenha, o cara não entende. Tu faz um discurso descritivo, a maioria das pessoas é incapaz de compreender pela interpretação. E a terceira é a rede mudou a nossa forma de nos comunicar. Eu acho que um ponto é, isso não é apenas para a política, né? Mudou para o marketing das empresas, mudou para a forma com que os professores ensinam os alunos, né? As reuniões de negócio, para atividade advocatícia, né? Os advogados visual. Se fizer uma petição, como se fazia antigamente, nem lê. Exato, né? Então, assim, acho que de alguma parte, e aí eu quero entrar em algumas perguntas históricas também que a gente tem, mas tentando também fazer um resgate, assim, né? Que me parece que a gente tem poucas pessoas agora que realmente vão se aprofundar em alguns temas, à medida do interesse delas, como tu comentaste, a audiência que tu considera até grande, mas que querem por 15 minutos entenderem profundamente sobre um tema de política a ser explorado, mas a imensa maioria não aguenta 40 segundos, né, para saber de um tema importante para a sua cidade, ali no TikTok, Reels, Instagram, Stories, que seja. Então essa é a realidade que a gente teve. Mas assim, será que essa não foi sempre a realidade que a gente teve e a gente só está transpondo o tema? Como é que eu estou construindo essa minha ideia? Porque se a gente volta também há anos para trás, a gente também tinha os coronelismos de poucas pessoas que, né, basicamente ditavam os votos para quem iriam, né, daquela comunidade que essa pessoa ali regia certa influência. Então, assim, será que a gente já não está no mesmo formato, só mudou o meio de comunicação? Eu acho que é diferente.
tem alguns traços semelhantes. Por que é diferente? Tá? Porque, sim, é menos profundo, mas é mais acessível. Antes tinha um voto a cabresto lá. Ela vai lá e vota. Uma das coisas que eu tenho diagnosticado, assim, é que como é que fazia campanha antes, né? O político, ele, na véspera da eleição lá, o candidato a deputado, ou principalmente o deputado que ria a reeleição, ele abria uma tabelinha lá e ele anotava assim, tal cidade vou fazer tantos votos, tal cidade vou fazer tantos votos, tá aqui minha votação. Fulano vai me trazer tantos votos, ciclano outros E tantos. como é que tu sabe? Fulano vai me trazer os votos. Exato. Aí tu tinha lá um dirigente sindical, um cara da igreja, um cara... Esses caras faziam os votos. Por que isso está perdendo eficiência? Hoje está mais disseminado, né? O dirigente sindical vai lá e diz assim, vota no Ricardo Gomes. Jamais aconteceu um dirigente sindical. Mas vota no Ricardo Gomes. O filiado do sindicato lá pega o celular e diz assim, não gostei desse cara. Então tem uma disseminação, ela ainda é superficial, é o desafio da comunicação de massa. Exatamente. Como da educação de massa. Bom, se falava muito mais bonito no Brasil, mas tinha uma população de analfabetos muito maior. Então tem uma perda da qualidade do discurso, mas tem uma amplitude maior de quem participa do debate. Nós vamos conseguir chegar no momento de ter uma comunicação e uma educação de massas qualificadas não tão rápido. Provavelmente não, eu diria, porque provavelmente não. Quando a gente olha para trás, a gente também não tinha isso antes. A gente só tinha uma comunicação mais reduzida de algumas boas pessoas que falam bem, como a gente ainda tem hoje. Só que hoje a voz está na mão de todos, né? Está disponível a todos, né? Podemos chegar nisso. É desejável? Sim, é desejável. É possível no curto prazo? Com que recursos? Exato. Com que recursos? Nós vamos ter universidade para 220 milhões de E é o caminho ter universidade, por exemplo. Isso é desejável. Conhecimento é um fim em si mesmo, né? Todo mundo quer. Agora, é sustentável essa lógica? Tem, literalmente, recursos para prover isso para todo mundo. As famílias têm recursos para parar 4 anos de trabalhar para estudar na faculdade. Não são soluções de curto prazo, isso é fato. Nós vamos lidar com esse mundo assim por um bom tempo ainda. Isso também muda o jeito de fazer política, inclusive para os liberais, que vão ter que também aprender a alcançar públicos maiores, que é um dos grandes desafios do liberalismo. Tem uma questão que tu falou ali nessa resposta da questão do cabo eleitoral, né? O cara que vai lá e diz vota aqui, vota ali. E a gente, nessas eleições municipais, a gente experimentou isso com o Bolsonaro, que tem uma popularidade muito grande, ex-presidente, não tem a possibilidade de concorrer, e tentou fazer muitos vereadores e prefeitos e falhou em algumas localidades fortemente nisso. No Rio de Janeiro, por exemplo, perdeu para o Eduardo Paes em primeiro turno. Em São Paulo ficou aquela coisa ali entre Marçal ou Nunes, quem é o cara do Bolsonaro, uma divisão. E no final das contas, a capacidade do Marçal em regimentar votos, tudo bem que não foi para o segundo turno, mas foi ali muito no detalhe, de certa forma mostra, tu acha, que essa direita, ela tem, na verdade, uma independência própria, ou melhor dizendo, o bolsonarismo, que é tão escrachado na mídia, nos jornais, o bolsonarismo, ele existe, ou o Bolsonaro só foi capaz de capturar um sentimento que qualquer outro é capaz, se conseguir comunicar da forma certa? Eu acho as duas coisas. Eu acho que existe o bolsonarismo, mas ele é muito menor do que o jornalismo diz que ele é. O jornalismo, majoritariamente, né? A Globo News acha que todo mundo que é de direita é bolsonarista. Perfeito. Não é. O bolsonarismo existe. Tem gente que, se o Bolsonaro disser o caminho é esse, o caminho é esse. Porque quem tem líder não delibera. Não delibera, segue o líder. Exato. Mas a eleição de São Paulo mostrou isso com clareza, né? Para mim, o que é essa, em essência, essa nova direita que surgiu aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá? O Chega em Portugal, o Vox na Espanha,
AfD na Alemanha, embora o AfD seja outra coisa. A Alemanha sempre tem que ter um cuidado, tá? Mas esses partidos de matriz mais, ou de matiz mais conservadora, tá? É um pacotinho com duas coisas. Um punhado de princípios conservadores, Deus, Pai da Família, Liberdade, até alguma ideia assim na Europa, contra a imigração em massa, a defesa do campo, etc, etc. E uma atitude antissistema. Antissistema, sou contra isso que está aí. Bolsonaro era isso. Quando? Porque isso que estava aí era uma ideologia de esquerda, né? Era o teatro das tesouras, né? Sim. Aquela dicotomia entre socialismo e social-democracia. Exato. Né? Cor de rosa e vermelho. O que aconteceu em São Paulo? Quando o Bolsonaro apoia o Nunes, que não é nem conservador nem antissistema, essas duas coisas ficam ali soltas no ar ou largadas no chão. O Marçal passa, dá uma olhada e diz assim, opa. Tem um cartas na mesa que falou exatamente sobre isso. Isso aqui eu vou longe. E foi longe. Na carta. E o que isso significa? Significa que tem um pedaço da direita que é direita e não é bolsonarista. Quer ser de direita, mas não vai fazer tudo que o Bolsonaro disser só porque ele disse. Isso é muito bom para a direita. Por quê? Porque, primeiro, o personalismo é ruim em qualquer ideologia política. Segundo, o Bolsonaro foi importante, teve o seu momento, mas está longe de ser o líder ideal para o futuro do Brasil. Certo. Longe de ser. Então, terceiro, os defeitos do Bolsonaro, que não são poucos, contaminam toda a direita. E a direita precisa se desvencilhar disso, produzir novos líderes, até líderes capazes de fazer alianças para governar o país de novo. Então, existe o bolsonarismo, existe a direita. Dentro dessa direita, eu gosto de contar o liberalismo como parte da direita, tá? Porque, historicamente, essa contraposição era liberais e conservadores. Sim. Principalmente a Inglaterra, no século XVIII. Liberais e conservadores. Os Whig e os Tory. Até o advento do socialismo. A Revolução Russa de 1917 muda esse jogo. A publicação do Capital em 1850, mas aí tem 60 anos de socialismo, comunismo teórico. A Revolução Russa de 17 muda o jogo, joga liberais e conservadores de um lado e essa turma do outro. Liberais e conservadores não são a mesma coisa. Sim. Mas eles estão, digamos, são herdeiros de uma tradição ocidental, democrática, livre, aberta, contra uma visão socialista de mundo. Então eu chamo liberalismo junto de direita, tá? Macro. Mas tem gente que não gosta. Donald Stewart Jr. fazia aquele triângulo. Exato. Né? Conservadores, socialistas e liberais. Tem dá para fazer até um quadrilátero aí, né? Bom, mas Já vem Nolan, aquela coisa. A gente tem dois desdobramentos que a gente pode falar, tanto dessa associação quanto sobre a trajetória do liberalismo, em qual tu quer perguntar primeiro. Não, eu quero vou pegar como gancho e vou no seguinte sentido. Tu disse que então a gente tem aí a gente tem que criar lideranças, mas nós temos eleições agora, eleições daqui 2 anos, e nós temos políticos que estão aí e que a gente pode tentar regimentar para o nosso lado. E tu é um cara que tem uma história assim, né, com o Melo. O Melo, ele era um político de bastante tempo, e ele, com a tua presença, com a tua influência, conseguiu fazer um mandato que, se a gente olhar ali nas medidas, é liberal. É liberal e Sim. Tu tem grande influência nisso. Sim. Como é que foi essa aproximação? Quais foram as concessões que tu precisou fazer? E quais foram os argumentos que tu conseguiu usar para convencer um cara que era do sistema a adotar práticas tão diferentes do que o sistema faz? Primeiro, né? Eu acho que o Melo, falando dele pessoalmente, né? Ele viveu aquela eleição em 2016, que ele foi para o segundo turno e o Marquesan vence a eleição, com a Juliana Brizola de vice.
e depois ele se elege deputado estadual em 2018 e já com uma visão de mundo bem diferente, né? Talvez tenha sido um sujeito de centro-esquerda, né? Na juventude, no início da carreira política, acho que sim, mas com o passar do tempo, enfim, ele já foi se aproximando, eu diria, de uma visão de mundo que é a dele, que ele se preocupa muito com o social, com os mais pobres, com quem mais precisa, mas de entender também que o desenvolvimento econômico é fundamental para a redução da pobreza e não inimigo da redução da pobreza. Então ele já foi mudando isso. Quando a gente faz essa aliança em 2020, ela é justamente uma aliança, uma coligação de diferentes, tá? E foi muito natural, muito natural. A gente conversou antes de formar a chapa e eu disse, olha, Melo, né? Essas coisas aqui são importantes para mim e eu gostaria de ver isso no programa do governo. Isso foi muito natural para eles. Não, mas eu concordo com isso, né? O que era, né? Abrindo aqui uma coisa que eu nunca falei publicamente, assim, nós almoçamos na churrascaria Santo Antônio. Eu, Melo, mas tava o Rodrigo Lorenzoni comigo, o Chirno estava com o Melo, enfim. E aí eu levei um caderninho e disse assim, olha, para mim o importante aqui é já não aumentar impostos. Eu tinha vindo do governo Marquesan, que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando o Marquesan mandou o aumento do IPTU para a Câmara, eu me demiti, voltei para a Câmara de Vereadores para votar contra o aumento do IPTU. Então, assim, não aumentar imposto. Manter aberta a discussão da Carris, não fecha a porta para a privatização da Carris. Eu também não disse para ele assim, vamos privatizar a Carris, porque eu sabia que era uma construção que precisava ser feita ao longo do governo, mas eu sabia também que se dissesse na campanha que não venderia, não venderia. Então, olha, vamos dizer na campanha, deixa aberta essa hipótese para a gente analisar depois. Aí tinha a lei da liberdade econômica, tinha uma série de coisas ali que eram importantes para que eu, como liberal, fizesse parte dessa coligação. E ele concordou com todas, na hora, top. Tá bem. Então foi algo natural, assim. Sim. E o governo refletiu isso. Até com coisas mais surpreendentes, porque assim, eu disse não aumentar impostos, mas a gente baixou 62 impostos para 62 atividades. Cancelou os aumentos de IPTU que tinham sido aprovados no Marquesan. Então, ele comprou essa causa. Foi um misto de um acordo político com o convencimento dele mesmo. Que fui só eu, foi a história de vida dele que fez. E tu achas que esse movimento que tu fez, te aproximando de alguém que teve um passado centro-esquerda, assim, mas que estava num momento de vida diferente, um momento de vida aberto, capaz de ouvir o outro lado, tu fez esse movimento de aproximação, exposto às ideias e aceitou entrar num projeto. Tu acha que o movimento liberal é purista demais para fazer, ou pouco humilde demais para fazer esse movimento que tu fez, e isso nos coloca numa bolha intelectual ou teórica que nos afasta de vitórias eleitorais? Eu acho que tem duas funções diferentes, tá? E os liberais, em maioria, se dedicam a uma e ignoram a outra. As duas funções são... Eu acho que tem espaço para um discurso purista. Tem espaço eleitoral para isso, tem espaço no deslocamento da janela de Overton, né? Em trazer a discussão política, ampliar a discussão política para incluir temas liberais mais puros. Eu acho que tem um papel para isso. Mas se existe vontade de fazer transformações reais, coisa é fazer o discurso e ir para casa feliz que fez o discurso. Tem um papel para isso e eu respeito. Né? Muitas vezes eu fiz isso. Mas se a gente quer fazer uma transformação real no mundo que a gente vive através da política, tem uma frase do Churchill que eu uso muito, que é: não existe substituto para a vitória. Muito boa. Que opinião tem o primeiro suplente de vereador do Partido X?
Não importa. Sim. Importa o cara que se elegeu. Esse cara que opina, que vota. Que opinião tem a Manuela Dávila sobre a privatização da Carris? Não importa, ela foi derrotada na urna. Importa a nossa opinião. Uhum. Que importância teria a opinião dos liberais se eu já não conseguisse compor um governo, fazer parte de um governo? Não importa. Tá aí gritando, legal, mas não é importante no longo prazo, na construção. Não estou tirando o valor disso. É uma das funções. A outra é fazer transformações enquanto nós estamos vivos aqui, né? Ganhar a eleição. A política é um jogo de ganhar a eleição, de participar do governo, governar. Governar requer maioria. Graças a Deus nós vivemos numa democracia. Requer, portanto, fazer concessões para ter concessões dos aliados. Não existe acordo que eu chego e digo assim, olha, tu vai ter que adotar o que eu estou dizendo, mas eu me recuso a apoiar qualquer coisa que tu digas. Isso não é um acordo político. Então, sim... E esse papel de sentar na mesa e colocar as ideias, né, e fazer concessões, isso é muito mais uma vocação do conservador do que do liberal, né? O liberal, ele tem, ao meu ver, né, Ricardo, os seus valores, né? Obviamente todos nós prezamos e talvez pouco maleável, né? Não, isso aqui eu não abro mão. Ou melhor, isso aqui eu abro mão para a gente conseguir compor. O conservador acho que já tem um pouco mais essa ideia um pouco mais enraizada. Não sei se tu concordas com isso. Tu sabe que talvez isso seja, né? Eu já li um pouco, eu estava até elogiando aqui a seleção de livros, não sei se vai aparecer aqui da sala, mas está aqui, ó. A Política da Prudência, do Russell Kirk, tá? Prudência é um modo de agir. Não é um estado ideal. Nós, liberais, nós temos um estado, uma situação ideal, que é um estado mínimo, ou, para os anarcocapitalistas, não, A ausência de estado, que eu acho uma bobagem. Pronto, já arrumei alguns inimigos aqui. Mas... adoro discutir esse tema, eu chamo o anarcocapitalismo de a grande hipótese. Boa. Assim, como é que ia ser a polícia? Não, as pessoas se reuniriam e fariam agências de proteção mútuas, contratuais. Onde é que isso aconteceu? Não, nunca, em lugar nenhum. É uma grande hipótese. Entendi. Fecha parênteses. Os liberais têm um ideal de mundo. Nós queremos... Os conservadores têm uma forma de proceder. Assim, claro que tem ideais, tem valores, mas talvez na forma de ser conservadora, a prudência e a forma de reagir politicamente seja mais relevante do que o fim que eles buscam. Não existe um ideal de mundo conservador. Ou, pelo menos... quase uma conduta, então. É quase uma conduta. Isso talvez faça com que nós, liberais, apaixonados pela tese do mundo que nós gostaríamos de ter, nos dediquemos menos a fazer a política na vida real, que é feita para os conservadores com prudência. Claro, quem diga que não é verdade, os conservadores também têm uma visão de um ideal do mundo político, né? Tá ali também Aristóteles, né, na metafísica, fazer o mundo político refletir, né, a terra refletir o mundo de Deus, etc., né? E a cidade dos homens e cidade de Deus. Estou aqui tecendo teses, tá? Não tenho uma resposta perfeita para isso. Mas é verdade também que, como o Brasil ficou sem liberalismo um tempo na política, soterrada, quase sem conservadorismo, voltar para a política é mais difícil do que sempre ter estado nela. Se tu olhar a política americana, sempre a temática liberal fez parte da discussão política americana. Às vezes em maioria dentro do Partido Republicano, às vezes em minoria, tem momentos que vão e que vêm. Os republicanos são essa soma de liberais, conservadores, qualquer coisa que seja direita, né? Aqui não. Aqui os liberais abdicaram de participar da política durante um certo tempo. O Roberto Campos, um cara. Deu. Sim.
é muito mais difícil voltar e aprender a fazer política do que o que os conservadores fizeram de ter estado sempre na política. Tese também, né? A ser desmentida. Mas eu gostei de ter um gancho bom aqui, eu acho que é o seguinte, realmente o liberalismo ele ficou adormecido por anos a fio na política brasileira, e nós tivemos uma grande figura importantíssima para o liberalismo brasileiro, que é a Dilma Rousseff, né? Formou muito liberal, né? E a gente viu no governo dela justamente isso do liberalismo ter uma propulsão grande e voltar basicamente como um movimento. E me parece que esse movimento retraiu com o governo Bolsonaro. Perdeu essa propulsão, o que... Bom, então nós temos aí um paradoxo. No governo da esquerda, o liberalismo aumenta, no governo de direita, ele diminui, mas particularmente nesse momento do governo Lula, e a gente tem aí já 2 anos, eu não consigo enxergar isso acontecendo de novo como aconteceu com a Dilma. Por que isso não está acontecendo tão forte? E o que a gente pode fazer para acontecer? Eu acho que o liberalismo cresceu, mas o conservadorismo cresceu também, durante o governo Dilma. Acho que virou a oposição brasileira se restabeleceu. Lula não teve oposição nos 2 primeiros governos. Aconteceu o escândalo do mensalão e não aconteceu nada. O mensalão foi absolutamente impune, não só do ponto de vista jurídico, mas político. Das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Então, o mensalão, o petrolão, foram impunes politicamente. Quem foi punido politicamente? Dilma Rousseff. Politicamente. Por quê? Porque o povo foi para a rua, surgiu um movimento que elegeu Bolsonaro, ao fim e ao cabo. Sim. Também era uma coalizão de liberais e conservadores, está lá o Paulo Guedes para provar isso. Então, teve um outro elemento que foi o seguinte: nas manifestações do impeachment, não vou dizer que os liberais eram maioria na rua, nunca foram, mas tomaram a estética das manifestações. Aqui em Porto Alegre, como em São Paulo, o caminhão tinha uma faixa com a cara do Milton Friedman. Certo? Quando o Milton Friedman imaginaria que seria cartaz em manifestação? Jamais. Mises, menos Marx e mais Mises, camiseta. Talvez 90% das pessoas que estavam nas manifestações não façam ideia de quem seja Mises. Mas teve uma vanguarda do movimento ali, que foi uma juventude liberal em Porto Alegre. Estou falando em Porto Alegre, mas foi no Brasil também. Pelo MBL na época, que eu não reconheço aquele MBL neste que está aí. Tá? Coisas muito diferentes, muito diferentes. Era um movimento que foi apropriado por meia dúzia de líderes que estão aí. Enfim. Então, acho que teve um crescimento ali. E o governo Bolsonaro não conseguiu sustentar isso. Não conseguiu sustentar. Eu não sei exatamente por quê. Os institutos liberais surgiram no Brasil nos anos 80, no fim dos anos 80, no fim da ditadura, quando não tinha liberalismo no Brasil. O Brasil era um sistema mercado fechado, um Estado de Direito limitadíssimo, se é que era, se bem comparado com hoje. Não pode falar isso, né? Mas ali floresceu o pensamento liberal brasileiro, na década de 80, na escassez de liberalismo. Então eu acho que isso aconteceu na Dilma, o Brasil indo para um buraco, alimentou essa oposição. O que eu acho que hoje frustra o surgimento de novas manifestações de rua? O 8 de janeiro. O 8 de janeiro é uma cacaca, uma burrice, uma estupidez. Eu nunca fui para frente de quartel pedir nada. Acho que os liberais nunca acreditaram no militarismo como um caminho para o Brasil. Eu dizia isso assim, quando o Bolsonaro começou a nomear um monte de ministro militar, eu dizia assim, olha, se eu soubesse que ia dar nisso, né? Se eu quisesse isso, eu já não tinha feito tanta força para impedir, nas manifestações do impeachment, a turma com os cartazes pedindo intervenção militar. E não é isso que nós queremos. Né?
Ovelha não é para mato. O militar, ele é treinado para uma coisa que não é Política. para política. Uhum. E a história brasileira é cheia disso, desde a proclamação da República. Uhum. E hoje um terço aí, ou 10%, ou 20% de quem acusa que quase houve um golpe de Estado antidemocrático no 8 de janeiro, não teria problema nenhum em votar de novo em Getúlio Vargas e do Daniel Brizola. O Boulos está quase se elegendo em São Paulo, fazendo a vida, invadindo o prédio público. Tá tudo bem. O Brizola aqui, convocou quem tivesse revólver a se apresentar no Palácio para defender a legalidade. Aí tudo bem, era democrático. Tudo bem, era um contra-golpe, enfim, não vou entrar na discussão da história. Mas eu acho que o 8 de janeiro afastou as famílias da rua. Uhum. Afastou pessoas que contribuíram lá para alugar um caminhão, que nunca mais vão botar seu CPF numa situação dessa, porque vão ser perseguidos no inquérito aberto, sei lá onde, sei onde. Por não sei quem, eu sei por quem. Então, a gente fez um boom que tinha que ter tido uma continuidade, um aprofundamento, e principalmente tinha que ter produzido as suas instâncias de deliberação. Aquele processo do povo brasileiro na rua contra o PT, fora Lula, fora Dilma, aquilo tinha que ter se constituído num movimento político. Tinha que ter produzido um resultado partidário. Os partidos tinham que ter incorporado lideranças desse processo, numa formação de baixo para cima. E aí, muitas pessoas acham que o PL poderia ser isso, o grande partido da direita e tal. Não enquanto for comandado de cima para baixo, ou com um telefonema do Bolsonaro, ou com um telefonema de Valdemar da Costa Neto. Se ninguém entender que a esquerda se constituiu no Brasil com espaços de deliberação, de baixo para cima, fortalecendo o surgimento de lideranças, produzindo debate e estruturando, o Olavo de Carvalho falava isso, estruturando uma chegada ao poder, nós vamos continuar vivendo de soluços. Ricardo, eu adiciono um elemento a essa construção que a gente está fazendo aqui. Acho que do ponto de vista político, democrático, construiu bem, mas acho que tem um elemento que é o econômico, né? Da Dilma ali em 2016, a gente estava entrando no terceiro ano de recessão, digamos assim, né? 14, 15, 16, quando tivemos o impeachment, né? E era perceptível nas ruas que a gente estava andando menos, né, no relativo a outros países e que no absoluto a gente estava ficando para trás, né? Ao passo que esse ano a gente, em termos econômicos, a gente está crescendo, né? É um crescimento com solidez. Há severas discussões quanto a isso seria um outro tema de debate. Mas é um crescimento puxado pelo G na fórmula do PIB. Exatamente. Por gasto público e não por... Majoritariamente, não por produtividade e principalmente não por investimento em iniciativa privada. Velha fórmula keynesiana. Exatamente. Bom, então isso está gerando inflação. A gente tem percebido, né, toda vez que faz algum consumo, que também não é inflação do IPCA que a gente percebe, né, nos dados oficiais. Não é uma crítica, mas é só uma constatação. Então, assim, tu acha que para a gente ter um movimento semelhante é necessário que a gente tenha prejuízos econômicos ou isso não é um elemento tão importante, né? Eu, como sou economista, para mim, inevitavelmente, é um viés, né? Mas... viés. E aquela frase do governo Clinton, it's the economy, stupid. Exato. Por que o Clinton foi bem, né? Foi um governo vergonhoso, uma série de questões, mas a economia andou, né? Tá bem. É isso. Esse é um elemento. Não tem dúvida nenhuma, quando dói o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Quando dói no bolso, isso significa a perda da perspectiva de um futuro melhor. Isso tem um impacto político relevante. Acho que o outro elemento é a perseguição da direita. Tá? Um empenho de jogar uma direita na ilegalidade.
E aí mais a direita conservadora que a direita liberal, é verdade. Com todos os excessos que esse tipo de fazer política que a gente já comentou aqui promove também. Ah, o cara Padre, digamos assim, né? vai com o celular na frente do STF dizer que tem que meter um tanque. Né? Sim, perfeito. Não estou dizendo o que é uma estupidez de dizer, e é uma estupidez protegida pela imunidade parlamentar. Estou falando do Daniel Silveira lá, que estava preso. Sim. Preso, indultado e preso. Uhum. Quando o indulto é um freio e contrapeso da presidência da República sobre o judiciário. Copiada da Constituição americana, inclusive. O presidente da República lá pode indultar os crimes, artigo 2º, seção 2ª da Constituição americana, salvo os crimes passíveis de impeachment. Aí não. Sim. Boa. Então acho que tem esse elemento econômico, que a gente ainda não está flertando com o buraco. Flertando a gente tá, mas a gente não entramos nele ainda. Assim, está semeado, mas não floresceu. As causas de uma nova recessão, elas estão dadas. Isso. Tá? E talvez seja inevitável agora, em algum tamanho. Uhum. Talvez ela possa não ser um desastre econômico, possa ser uma pequena recessão. Mas isso está dado. Quando chegarem os efeitos, bom, isso vai produzir um resultado político. Exato. Mas eu acho que o outro elemento é esse. Tem uma perseguição. Quem é que vai se aventurar? Que a gente não tinha lá atrás, né? Não tinha lá atrás. Quem é que vai criar um grupo assim, fora Dilma no WhatsApp? Quem é que vai pagar o caminhão? Tem que ser no Telegram, eu acho, né? WhatsApp é mais difícil. Entendeu? Nem X. Pode ser no X. Exatamente, X também. Então, agora. Eu acho que tem um elemento aí que é novo no Brasil, que é preocupante, que é profundamente antiliberal, que é o cerceamento da liberdade de expressão, que é o controle do discurso político por um órgão que deveria ser apolítico, que é o Supremo Tribunal Federal. Acho que isso é um desafio para o Brasil, que a gente ainda não sabe no que vai dar. Vou fazer uma última aqui, antes de tu prosseguir. Eu mencionei rapidamente o capitalismo de compadre aqui, mas agora eu tô falando do STF. E será que a gente pode cunhar um novo termo aí do legislativo de compadre aí também? Sistema. O judiciário, né, de compadre, dizer assim, porque Cara, a gente tem vários amigos, né, que lá tem na Suprema Corte, né? o tal do sistema, né? E que há um equilíbrio ali, que tem um acordo tácito ou expresso, eu não sei. Que tem um acordo ali que dá sustentação ao que está acontecendo no Brasil, é evidente. Uhum. Essa intromissão do judiciário em temas políticos, essa convivência dos ministros do Supremo nos círculos de poder de Brasília. Círculos sociais, eu diria, né? Isso, né? Sim. Não vou dizer nas festinhas. Aniversários. Mas é isso, quer dizer, se criou ali tem la casta, diria o Milei, né? Uhum. La casta. A casta se protege. Agora o Pacheco vai ser ministro do governo, Lula, ele que deveria exercer como presidente do Senado os freios e contrapesos do legislativo sobre o judiciário. Aí vai sair, vai para o executivo. O ministro do Supremo vai ser ministro. Vai ser ministro da Justiça, e o da Justiça vai para o Supremo. Exatamente. E o Senado aprova os ministros do Supremo, e os ministros do Supremo ameaçam abertamente que vão abrir o olho em relação a quem votar para limitar os poderes de decisão. Então, assim, tem uma aura de um acordão que dá estabilidade ao sistema como é. Bolsonaro conseguiu romper isso? Não. Talvez tenha desafiado esse sistema a tal ponto que o sistema tenha se empedernido mais para resistir. Perfeito. Se fechado mais para resistir a uma ameaça. Muitos deles, deste sistema,
de fato acreditam que o 8 de janeiro era uma tentativa de golpe de Estado. Tá? E estão convencidos disso. Muitos estão. Tá? Então, assim, junta oportunista, cara que quer dinheiro, cara que quer poder e o cara que acredita de fato que está salvando a democracia, e junta todo mundo numa sala, dá isso aí. Eu não sei como o Brasil vai sair disso. Eu não sei se vai tão cedo. Eu não sei. A doutrina liberal, mais tradicional, diria coisas que eu não posso dizer aqui. Porque John Locke, Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o melhor resumo da obra do John Locke é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. John Locke diria o seguinte, é o apelo aos céus. A saída para quando não há apelo ao rei, apelo às cortes, quando não há quem apelar, há o apelo aos céus, a guerra civil. O sujeito joga suas vidas nas mãos de Deus, joga sua vida nas mãos de Deus e vai para a guerra civil. Pronto, falou. Não estou sugerindo isso. Claro, não estou propondo. Não é uma análise. Não é uma alternativa. É uma análise teórica da obra de um autor. É isso. E não acho que seja caminho mesmo. Eu acho que a nossa democracia tem que funcionar para reconstitucionalizar o Brasil. Tenho usado essa palavra, reconstitucionalização. O que nós estamos vendo hoje não é o que está na Constituição. A Constituição brasileira tem 500 problemas. Mas é melhor uma Constituição ruim do que nenhuma. Perfeito. E a gente está vivendo um momento de anarquia constitucional. O Supremo faz o que quer, o Executivo finge que está tudo bem, e o Legislativo é uma vergonha. Uma parte dele, tá? Faz a última aí, Raul, por favor. A última, vamos lá. Então, aproveitando que tu falou do Milei, e o Milei tem uma característica que, falando de eleições e liberalismo, me parece muito salutar, que ele reúne os atributos teóricos, ele senta numa mesa e discute as bases teóricas, e ele é um cara extremamente popular. Ele faz estádios cantarem músicas da campanha dele, então ele é aquele cara que detratores chamariam de populistas, né? E é algo que o liberalismo brasileiro não só não tem, como parece não gostar também, se distanciar. O liberalismo, ele se tornou com o tempo uma doutrina política impopular, que seria uma contradição em si próprio, ou seja, eu sou político, mas sou impopular. Isso. Eu não quero falar com 90% da população, mas eu quero ganhar a eleição da democracia. Tem um pouco de... Sim, nós temos que fazer autocrítica, né? Tem um pouco de arrogância intelectual, tem um pouco de distanciamento do nojinho da política, tem um pouco de não querer se comprometer com aquilo que é diferente de mim para não perder a minha pureza. Tem um pouco de tudo isso, tá? E tem um pouco também, assim, não existe uma definição, pelo menos eu não conheço, uma definição doutrinária do que seja populismo. É uma certa nuvem. O que é populismo, tá? Tem o Ernesto Laclau, um argentino, que tentou sistematizar o que era o populismo, tá? E o populismo é uma doença de grau, ou seja, ele é a exacerbação de algumas coisas que, em certo nível, estão na democracia. Se não for popular, se tu não falar com as massas, se tu não te comunicar com a maioria, tu não ganha a eleição. Se tu não for visto pelas pessoas como um líder de um processo, tu não ganha a eleição. Então, o populismo é a doença da exacerbação disso, né? O grande líder. Bom, aí vira um problema. The Big Brother. Tá, vira um problema. Assim, o salvador da pátria. Sim. Vira um problema. Perón. A marcha peronista era assim. O Perón combatia o capital. Puta, eu não vou cantar aqui para não... Perón, que grande sos. Mi general, quanto vales. Perón, gran conductor. Grande condutor da pátria. Sos el primeiro trabalhador. O primeiro trabalhador. Essa coisa da idolatria.
Isso é uma doença Sim. da democracia. Não só da democracia, da política. A segunda é esse apelo popular. O cara começa a bolsa aqui, bolsa lá, bolsa lá. A aproximação do povo é necessária. Faz parte da política. Tem que conversar com as pessoas, tem que chegar lá para ganhar a eleição. Tem um ponto a partir do qual isso é uma doença do populismo. Então os liberais não precisam ser populistas. Eles precisam ser populares. Popular. Perfeito. Precisa falar com as pessoas. E tem um desafio aqui. Agora, me serve também uma aliança com o líder que ganha a eleição e bota o Paulo Guedes lá, tá? Tô falando aqui dos defeitos. Já tivemos avanços, né? Tô Grandes falando aqui dos avanços. defeitos do Bolsonaro, mas tem uma qualidade. Botou o Paulo Guedes e vai que é Posto tua. Piranga. Tá? É. Agora, imagina se o Paulo Guedes dissesse assim, não posso me misturar com essa turma. Aí, Tivemos o Mello que colocou o Ricardo Gomes aqui também, né? Acho que é um bom Exatamente. exemplo também. E o movimento liberal criticou o Paulo Guedes mais do que critica o Haddad, parece, às vezes. porque, É. enfim, a gente tem que, talvez, são etapas de um amadurecimento político. Por que eu insisto tanto que a gente tem que ter instâncias de debate e deliberação política? Porque uma coisa é sentar na mesa para falar de teoria, tu produz um resultado enviesado para pureza. Estamos na busca da verdade. Puxa, é lindo e tem que acontecer. Outra coisa, sentar e fazer um debate assim, como é que nós vamos implementar isso aqui? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E aí, o tom, o tema e as variáveis intervenientes dessa conversa são outras. É assim, nós temos que ter 19 votos na Câmara. Como é que nós vamos conversar com o partido tal que tem 3 vereadores? Isso, eu tô querendo o quê? Eu tô querendo fazer a reforma da Previdência, eu tô querendo fazer a privatização de algo. Como eu vou fazer isso? Eu preciso ganhar esses caras aqui. Traz isso para a realidade. Então eu acho que o surgimento do Partido Novo, um partido político, que também viveu sua etapa de amadurecimento, porque surgiu quase reflexo das conversas que a gente faz no IE, buscando a pureza, e depois se transformou num partido capaz de produzir resultados na política, está se transformando. Eu louvo isso, eu louvo os partidos, eu louvo os liberais que vêm fazer parte da política, participar do debate na base, na solução dos problemas. Tem espaço para isso, tem demanda, o eleitorado gosta. Estamos elegendo liberais aí. Então os partidos também querem. Quando eu saí do PL, eu teria espaço em mais de um partido que me telefonaram, onde eu tenho amigos. Quer dizer, a gente pode continuar influindo na política em vários partidos. Então, em suma, não existe substituto para a vitória. E o drama do dia a dia, e a vida é cheia desses dilemas, tá? Até que ponto e como é que eu faço para fazer um acordo, fazer uma aliança, sem deixar de ser um liberal, sem perder a essência, sem me tornar outra coisa. 500 vezes eu levantei a mão numa reunião e disse, olha, eu discordo, eu acho que a gente tinha que ir para cá, mas eu estou entendendo que para cá não vai dar para ir. Então, eu vou me somar no esforço para a gente ir para cá, porque é o que dá. Perfeito. Mas eu também estou ressalvando assim, isso aqui, O ideal era aqui. o ideal era aqui. Como não vai dar, vamos junto para cá. Eu vou junto. Não é assim, eu não vou apoiar isso aqui porque eu queria ir para lá. Então, A gente toma nos contrários, né? Vamos dizer mas isso é no dia a dia e só importa se tu tá dentro da sala onde o tema está sendo debatido. A gente está na fase que a gente tem que estar na sala Perfeito. para entrar na discussão. Muito bom, muito bom. Vamos agora, então, para a reta final do nosso podcast. Um pequeno ping-pong, algumas perguntinhas rápidas aí para tu elencar. Gremista. Dia rápido. Tinha que ter um defeito. Não, acho que esse é o ponto alto do debate aqui, de ver. Bom, a principal lição nesses 4 anos de vice-prefeitura? É possível. Dá para chegar. Dá para chegar, dá para fazer a diferença. Não é fácil, não é simples, não Dá para colocar nossas ideias. mas é possível. Tá. Boa.
Um livro que marcou a tua vida. Não vou responder, eu vou responder 2. Na minha vida intelectual, O Caminho da Servidão, do Hayek. Tá? Os Fundamentos da Liberdade, do Hayek, ou A Constituição da Liberdade, tem uma edição da Avis Rara, que eu até escrevi o prefácio. Legal. Mas na minha vida pessoal, assim, O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Boa. Excelente. Boa. Um hábito do qual tu não abre mão. Churrasco. Parar a cabeça, fazer um churrasco, reciclar a mente. Vinho ou cerveja? A gente trabalha numa pluralidade de abordagens. Começa na cerveja e termina no vinho. Eu comecei a tomar uísque, que eu não tomava. Ó, Eu gosto de uísque, gosto de vinho, gosto de cerveja, gosto de caipirinha, com moderação. tá bem. E agora, por último, para encerrar, uma pergunta bem menor que as outras que a gente fez até aqui. Qual é o segredo da vida? O segredo da vida, essa não dá para responder assim. Vou te dizer 2 ou 3 coisas que me vêm à cabeça, tá? Primeiro, tentar fazer o certo. Tenta fazer o certo, te guia pelo certo, tá? O George Washington, quando terminou a Convenção Constitucional Americana, quando começou a Convenção Constitucional Americana, escreveu a Constituição de 1787, e a única dos Estados Unidos até hoje, ele tem uma frase dele que ele diz assim: vamos estabelecer um critério, um padrão pelo qual o bom e o honesto possam se guiar. O resto está nas mãos de Deus. Então, assim, se nós nos guiarmos como bons e honestos, o resto está nas mãos de Deus. Para mim, a minha família é a coisa mais importante que eu tenho. E na minha vida pública, uma vez eu fui na posse de uma juíza no Tribunal Regional do Trabalho. Sou advogado trabalhista, lá do empregador. E a juíza falou, era no tribunal, era uma juíza de carreira, muito amiga da minha mãe. E ela disse assim: dediquei minha vida à justiça do trabalho. Eu estava na faculdade, eu devia ter uns 19 anos. E aí eu era estagiário do escritório. E aí na minha cabeça veio a frase: um dia eu vou dizer assim, dediquei minha vida à causa da liberdade. Então eu acho que desse pacote aí, talvez tenha uma minha visão do que eu estou fazendo aqui com a minha vida. Também não sou ninguém para dizer para ninguém o segredo da vida. Tá bom, então, obrigado. Acho que é isso, Matheus. Era para ser rapidinho, né? Não, foi excelente. Sou advogado e sou político mas agora. É que a pergunta é curta, mas a resposta não pode ser curta, né? Com certeza é mais longa. Bom, Ricardo, sem palavras para agradecer teu tempo aqui, para a gente estar mais de 1 hora aí conversando. Foi um programa extenso, mas com muito, muito conteúdo. O programa, né, assim, com uma qualidade realmente absurda, que reflete aí todo o teu conhecimento da trajetória até então. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo e por tudo que a gente conversou aqui. E você que está nos assistindo, antes de passar aqui, vamos passar por teus agradecimentos finais, então, por favor. Obrigado, uma honra estar aqui, né? E desculpem as respostas longas. Imagina. Também teorizei muita coisa aqui na hora com o que tem na cabeça. Mas parabéns, né? Acho que o recado é vão ao Fórum da Liberdade, assistam o Fórum da Liberdade, o estoque de palestras que tem aqui no YouTube também. Para mim o IEE uma peça central de tudo que eu construí na minha vida profissional e na política também. Essa busca do conhecimento, de ler, de debater, de não ter freios na troca de ideias. Para mim é uma peça central da minha vida. O IEE é a minha alma mater, né? Onde eu me formei, onde eu considero mais importante que eu aprendi na faculdade, qualquer curso que eu tenha feito, construção no IEE, e sou muito grato ao Instituto pelo que ele me possibilitou ser na vida. Eu não tenho dúvida de que quando eu mais me sinto orgulhoso é quando eu vou para casa achando que eu consegui fazer na prefeitura algo legal que o IEE diria assim, era isso que tinha que ter feito. Então aquela sensação de dever cumprido, digamos assim. Estou no caminho. Obrigado pela chance de estar aqui. Raul, por favor, minutinhos finais aí também.
Primeiro, agradecer ao Ricardo por ter aceitado o convite aí, participar. Agradecer pelas opiniões sempre fortes e bem colocadas e necessárias, né, no Brasil. Agradecer ao Matheus por ter, a Liberta, por ter recebido aqui esse episódio. Imagina. E convidar todos para o Fórum da Liberdade, dias 13 e 4 de abril, estejam lá conosco. É isso aí, então. Muito obrigado a você que nos assistiu. Está aqui na tela, aqui, isso, olha aqui, ó, quase certinho aqui, né? O link para o QR Code para você colocar o seu celular e ficar por dentro de todas as novidades que serão ainda divulgadas até o nosso fórum, que já tem data marcada, como o Raul acabou de mencionar, nos dias 3 e 4 de abril. Eu estarei lá, assim como o Raul, e assim, com certeza, como o Ricardo também estará presente para debatermos diversos temas e se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.